minha gente, de volta, né? O tempo passa rápido. Estamos aqui, né? Então vamos dar continuidade com a terceira parte desse nosso estudo. Nós vamos falar agora um pouco sobre aspectos da personalidade de Paulo e da sua obra, né? Os feitos da sua vida. Então, para isso, vamos pedir que o Rodrigo vai começar para a gente, não é isso? Então, Rodrigo. Tá bom. Então, gente, bom dia a todos. Nós vamos dar aí continuidade ao nosso estudo do livro Paulo Estevão. E nesse momento nós vamos começar a conhecer um pouquinho de Saulo, né, ver as suas características de personalidade, seus ideais. Quem foi Saulo? Um homem solteiro, em torno de 30 anos, fisionomia cheia de virilidade, máscula beleza, traços de israelitas, olhos profundos e percussientes, trajava a túnica romana. E agora vamos ver as características da sua personalidade. Vivaz, temperamento apaixonado e indomável, rico de agudeza e resolução, temperamento apaixonado e vibrátil, franqueza espontânea, não era excessivamente sentimental, dadas as efusões dos carinhos, autodomínio, algo áspero e enérgico. Vamos ver agora a formação intelectual e cultural de Saulo. Falava de preferência o grego, idioma ao qual se afeiçoara em sua terra natal, no convívio com mestres trabalhados pela escola de Atenas e Alexandria. E a gente lembra de Gamaliel, que foi seu mestre, né, que teve contato com Hilel, que foi um dos grandes sábios da época, né, da Grécia, de Atenas. Cidadão romano, israelita, discípulo de Gamaliel. Tinha como profissão, né, ensinada pelo pai, era tecelão. Afeiçoado ao esporte, com vitórias em competições. Vamos ver agora a ideologia de Saulo. Idealismo nacionalista, amor à lei mosaica, sempre desejoso de submeter Roma e Atenas aos princípios judaicos, dobrar os joelhos de gregos e romanos ante o Deus único e as leis de Moisés. Vamos ver Saulo na situação política e econômica da época. Fariseu, doutor da lei, pretensões a assumir posição no Sinédrio como futuro rabino em substituição a Gamaliel, já com atribuições especialíssimas conferidas, promessa de lugar de relevo na administração do povo judeu, ideal político de aumentar o próprio prestígio junto aos rabinos. Nós vamos ver a condição social que ele se encontrava. O pai fora tecelão, mas adquire a situação financeira boa com caravanas e camelos. Auferia excelente remuneração pelos serviços ao Sinédrio, além de contribuição vinda do seu pai. A sua afetividade, prudente
julgava que ao homem não convinha entregar-se sem mais nem menos a uma questão decisiva do seu destino. Era muito racional. Ideal de casar-se, castidade, apesar das facilidades da juventude, né? Ele se prepara, ele se guarda para uma futura esposa, para o seu amor. Heroísmo sagrado de sobrepor as disposições da lei às próprias tendências naturais. Sua concepção de serviço a Deus não admitia concessões a si mesmo. Ele colocava o seu amor, o seu serviço às leis mosaicas acima de si mesmo. Conservou-se sem os contatos inferiores com o mundo. Agora nós vamos ver um pouquinho, esse é quando Saulo, ele ainda é Saulo, né? Todas essas características formam o combo que a Elaine falou, né? Da sua personalidade. É interessante a gente comentar esses aspectos para que mais à frente a gente entenda o quanto foi doloroso ele deixar, né? Ele reconstruir a sua vida, reconstruir a sua personalidade, ele trabalhar numa reforma íntima. Guardava-se para emoções mais sublimadas. Apesar de ser um homem rude, ele tinha princípios, ele tinha valores a qual ele valorizava ao extremo. Quando ele, ainda jovem, ele na sua juventude, mesmo com a máscula beleza, mesmo sendo um esportista, sendo admirado por todos, ele tinha ali facilidades de se relacionar, facilidades afetivas, mas ele tinha o ideal de se preparar por um amor, para uma vida sublime junto à sua futura esposa. E nada o tirou desse caminho. É um homem muito forte. Como Paulo, ele é cooperador fiel, ele foi um cooperador fiel, homem transformado por Jesus Cristo, ele atento ao ministério divino, levantou-se das lutas humanas para seguir os passos do Mestre, esforço incessante, muito mais que um predestinado, foi um realizador. E agora nós, depois de ver essas características, nós vamos entender um pouquinho a importância de Estevão e Abigail para este homem. Só que o João vai falar para a gente. Então, duas personagens muito importantes na vida de Paulo foram Estevão e Abigail, né, que eram irmãos, sem que Paulo soubesse durante muito tempo disso, né? Então, como vocês viram pelas características que o Rodrigo apresentou de Paulo, veja só, ele era um homem que tinha todas as características que poderiam agradar as outras pessoas, né? Era um homem inteligente, tinha uma condição financeira excelente, um grande orador, prestígio, beleza física, saúde, ainda queria casar, né? Imagina, era o partido, um partidão, né? Porque quando a gente vê as pessoas, sempre falta pelo menos uma dessas coisas, né? Ele tinha tudo junto. Então, vocês podem imaginar o que não acontecia, né? Que ele era o mais requisitado, né? E após as vitórias que tinha no esporte, né? Havia aquelas pessoas que falavam, né? De paixão, de amor, etc. E ele sempre se preservou, apesar de ter, como todos jovens, suas rodas de amigos, etc., ele sempre se preservou, porque era um homem casto, pensando que a sua missão na religião judaica, né, mosaica, ele não poderia compactuar com comportamentos impróprios, né? Então ele se preservou, mas tinha o ideal de um casamento. E ele termina por conhecer Abigail, né? E ele encontra em Abigail características que nenhuma outra pessoa havia apresentado. Abigail era um verdadeiro anjo, né? Também
conseguia conjugar muitas dessas características, né? Beleza, doçura, uma inteligência grande, um bom senso, um amor, né? A meiguice, a mansuetude, realmente um espírito de elevada hierarquia que se encontrava aqui. Era um reencontro. E Paulo e Abigail fazem juras de amor muito bonitas, né, que nós vamos ver no livro Paulo e Estevão. Era um amor realmente muito grande entre eles. E seria o que faltava à sua vida. Abigail era o que faltava à vida de Paulo. Ele já tinha tudo mais que ele aspirava da vida material, né? Faltava, para coroar tudo isso, um casamento com uma mulher como Abigail. E ele então sonha com isso e se prepara, né, com muito esmero para o momento em que isso aconteceria. Mas o destino não era de que os dois viessem a se casar, né? Porque Paulo, então, através de Abigail sempre se referia ao seu irmão Gesiel, do qual ela estava afastada desde perseguições que haviam ocorrido em Corinto, quando eles residiam lá. E ela vivia falando a Paulo da necessidade de encontrar o irmão, porque ela gostaria muito que o irmão abençoasse aquela união dos dois. E entre mentes, o que ocorre? Paulo, nas suas funções junto ao Sinédrio, que era o tribunal da raça dos judeus, né? Ele termina por conhecer as pregações de Estevão. Ele vai conhecer as pregações de Estevão, que ocorriam na Casa do Caminho. A Casa do Caminho é a primeira igreja, né? A igreja primitiva, criada por Pedro. Pedro retorna, vem da Galileia para Jerusalém. Quando Jesus é crucificado em Jerusalém, eles dispersam, eles todos voltam para a Galileia. Mas depois, Pedro volta a Jerusalém, tem uma casa construída com a ajuda de amigos, e é nessa casa onde ele vai hospedar os enfermos de toda sorte, os desvalidos. Então, a Casa do Caminho era a casa de Pedro, que foi sofrendo ampliações para poder prestar aqueles serviços. E entre os necessitados que ali chegam, numa certa ocasião, depois quem não tiver lido pode ir lá ler no livro, que é muito interessante, chega Gesiel numa condição de enfermidade física muito grave. E ali ele é atendido, como foi contado, né, pela Elaine, e depois ele se insere nos trabalhos da casa e passa a ser um excelente pregador. Além de ser um grande pregador, era alguém que era um espírito tão valoroso que operava curas inúmeras, e a sua fama se estendeu. E uma dessas pessoas que foi curada era o tio do Sadoc, que era um amigo muito próximo de Paulo. E conversando sobre essas circunstâncias da cura de uma cegueira, eles resolvem ir conhecer esse pregador, mas, na verdade, a sua intenção era uma intenção de má vontade, porque ele imaginava que seria um feiticeiro, um enganador, né, que estivesse pregando a mensagem de um carpinteiro que foi preso e sacrificado por ordem do próprio Sinédrio também. Então, isso, à primeira vista, não parecia uma doutrina boa. Mas Saulo, né, ainda Saulo, quando vai assistir a pregação de Estevão, ele, ao mesmo tempo que ele se dá conta, né, da autonomia que Estevão tinha, né, e Estevão fala abertamente da superioridade de Jesus, da mensagem de Jesus à mensagem de Moisés. Isso era uma blasfêmia. Mas, ao mesmo tempo que ele identifica isso, ele percebe uma superioridade naquele espírito. Bem, mas acaba que ocorrem perseguições, né, e
Estevão termina a ser condenado à morte. E a morte entre os judeus era feita pelo apedrejamento, a pena de morte era pelo apedrejamento. É por isso que Jesus não foi morto pelos judeus, foi morto pelos romanos, porque a crucificação era um gênero de sacrifício dos romanos, não existia crucificação entre os judeus. Então eles condenam Estevão à lapidação. E, embora contrariando a sua vontade, mas era uma formalidade social, Abigail termina por assistir essa cena. E qual é a sua surpresa quando identifica que aquele homem que estava sendo lapidado por ordem do seu noivo era nada mais nada menos do que seu irmão amado. E conseguem alguns minutos de diálogo, né? E Estevão pede a Jesus, naquele momento que ele entra em êxtase, próximo da sua desencarnação pelo apedrejamento, ele vê Jesus se aproximar e pede a Jesus: não imputes essa culpa a ele, não imputasse essa culpa a Saulo. Por quê? Porque eu conheço o Evangelho, ele não conhece o Evangelho. Então isso, ao mesmo tempo, Abigail se abraça com seu irmão, não é? Com aquele corpo ensanguentado, ela com a sua roupa de festa, né? Se abraça ao seu irmão e faz uma oração muito sentida, né? E isso fica na memória de Saulo indefinidamente, né? Aquela foi uma situação tão constrangedora que não tinha mais como continuar sequer a questão do noivado, né? Porque era uma situação muito difícil. Isso por conta dele, de Saulo, verificando as consequências dos seus atos. E acaba eles dois se afastando. Ele fica 8 meses sem visitá-la na sua casa. Quando ele vai buscá-la, ela estava, na verdade, agonizante. Ela havia adquirido uma enfermidade e estava agonizante. Ele tem a oportunidade de conversar com ela na véspera da sua desencarnação e descobre que, por conta de um andarilho que era cristão, chamado Ananias, ela também havia se tornado cristã. E ele não consegue entender, porque em todos os lugares onde ele ia, ele se deparava com Cristo, né? Em todas as circunstâncias, era o Cristo. Ele andava na rua, via alguém numa situação de miséria, mas feliz, alegre, porque era cristão. Ia perseguir alguém naquelas perseguições contra os cristãos e via os maiores exemplos de resignação. A imagem de Estevão não saía da sua mente. Agora Abigail, cristã. Mas ela, depois de ter se tornado cristã, adquiriu uma condição espiritual ainda melhor, um estado de espírito ainda melhor. Mas ele volta a fazer as promessas de reatarem, só que no dia seguinte ele recebe a notícia da desencarnação de Abigail. Ele fica louco com isso. Por quê? Porque em poucos dias, tudo aquilo que ele havia acumulado ao longo da vida perdeu completamente o sentido. E ele perdia aquilo que era o mais importante para ele naquele momento, que era a possibilidade de ter esse casamento com Abigail. E ele culpa a Jesus por isso. Todas os sofrimentos que ele vinha passando desde que havia ocorrido o sacrifício de Jezeel, ou Estevão, ele imputa isso a Jesus e decide perseguir então aquele que havia sido o benfeitor de Abigail, Ananias, e vai então em direção onde ele se encontrava. Ele se informa de que Ananias se encontrava em Damasco, na Síria, né? Vizinho ali à região da Palestina, e então vai buscar a Ananias. Ele faz uma pequena caravana, ele mais alguns auxiliares, e se dirige. No meio do caminho, ele começa a repassar todos os fatos da sua vida em revista. Ele não conseguia entender por que ele estava revendo toda a sua vida, fazendo uma reavaliação. Provavelmente, pela inspiração dos benfeitores, ele vinha fazendo essa revisão, né, de todos os seus atos. Até que ocorre um fato surpreendente. Quer contar para a gente, Rodrigo?
Bom, o fato surpreendente que acontece na estrada de Damasco é, ao meu ver, a parte mais importante da vida de Saulo. Porque naquele momento, quando ele caminhava à frente dos seus companheiros, Jesus, como quem descesse do céu, aparece para ele. E aquela visão do Jesus de Nazareno, ver o Jesus de Nazareno à sua frente, Emmanuel diz que foi o fato mais culminante do seu destino. Foi como se Deus impusesse as mãos sobre a sua vida naquele momento e mudasse o seu destino. Imagine para um homem que colocava a lei mosaica sobre si mesmo, ver diante de si a imagem do Nazareno, a imagem daquele que a todo momento lhe aparecia e era negado. Aquele momento foi tão especial na sua vida e ao mesmo tempo doloroso. Doloroso porque toda a sua crença desaba. Ele percebe naquele momento que a lei de Moisés, que ele tanto protegia, dava vigor, não era da maneira com que ele deveria agir. Não é que a lei estivesse errada, mas o cumprimento dela era equivocado. E então, naquele momento, passa um filme em sua cabeça e Emmanuel conta que ao solo, instintivamente de joelhos, devido à autoridade moral de Jesus, obviamente, ele está em prantos e com a voz trêmula. E ele então começa a recordar os pregadores do caminho. Ele começa a lembrar-se que os pregadores do caminho não estavam iludidos, como ele achava que estivessem. Ele lembra de Estevão e que a sua palavra era verdade. Ele lembra que a crença de Abigail, a qual ele ficou revoltado, que ele não aceitou, ele vai a Damasco atrás de Ananias, que apresentou o cristianismo a Abigail. Então ele lembra que a crença de Abigail era a senda real, o que ela falava era verdade, aquele era realmente o Messias. Ele recorda que as histórias sobre a ressurreição de Jesus não era recurso lendário para fortificar as energias do povo, que todas aquelas histórias eram verdade e que ele é que estava equivocado e não os outros. Então ele percebe a maldade que havia cometido, os equívocos que haviam cometido, quantas perseguições, quantos sofrimentos ele causou ao povo da época por um conceito egoísta e errado. E aí ele se dá conta do tempo que perdeu, da necessidade de renovar o pensamento, de renovar as suas concepções religiosas, e lágrimas lavavam-lhe o coração. Experimentou vergonha do seu passado. Mas a visão do Cristo redivivo, sua palavra inesquecível, sua expressão de amor, lhe estavam presentes na alma transformada. Aquele momento foi tão importante, o magnetismo de Jesus, o amor de Jesus foi tão grande, que de um momento ele consegue se transformar. Ele consegue recordar o seu passado, perceber o seu equívoco, e ali mesmo ele é convidado a um recomeço. Ele é convidado a uma mudança de hábito, a uma postura nova, a ver a vida de uma outra forma, a adquirir valores espirituais. Ele ali naquele momento ele tem a oportunidade de ter uma vida mais sublime. Por isso é um momento especial, porque ele é convidado a um recomeço. Ele é convidado a mudar de vida. E então ele passa
por um processo doloroso, pois fica cego. E quando ele fica cego, imediatamente ele começa a ter que demonstrar os primeiros testemunhos da sua nova fé, porque a dor bate na sua porta imediatamente. Os seus companheiros de viagem que lhe acompanharam a Damasco para prender Ananias são os primeiros a lhe abandonar. 2 retornam a Jerusalém e dizem que não podem mais caminhar junto dele. 1 fica por compaixão, mas logo depois também precisa retornar. E ele fica numa pousada. Ele tenta buscar o seu amigo Sadoc, dos tempos do Sinédrio, a qual ele esperava que ele fosse lhe retribuir algum tipo de gratidão, mas em vão. O seu amigo não era amigo de verdade. Então ele passa um momento de solidão, de reflexão, até que a ovelha perseguida vai atrás do lobo voraz. Ananias, aquele que seria perseguido, que seria preso, bate à sua porta para lhe devolver a visão, dizendo que foi intuído, foi sensibilizado por Jesus a ir ao seu encontro. Chegando lá, Ananias o batiza em nome de Deus e, estendendo a mão, lhe restitui a visão. Aquele momento não só restituiu a visão física dele, mas principalmente a visão espiritual, porque ele estava na frente de um homem que inicialmente seria seu adversário, e é justamente esse homem que lhe retribui a visão com amor. A gente vai perceber na trajetória de Saulo que a todo momento ele tem a dor e o amor a seu lado. Ele tem os desgostos e da pessoa qual menos espera vem a retribuição do amor. E não aguentando mais os desenganos que a vida lhe oferecia, e quando ele restitui a visão, o seu primeiro ímpeto é de contar aos seus companheiros de fé, da antiga fé, os companheiros do Sinédrio, que o Jesus de Nazareno existia, que não era uma falsidade, que os homens do caminho não estavam iludidos. Ele queria reparar imediatamente. Só que nesse primeiro momento ele é dado como louco. Ele vai a Sadoc, e enquanto eu vi Jesus, é verdade. E ele é tratado, na verdade, como tratava, com desprezo. E ele começa a se colocar no lugar daqueles que há um tempo atrás ele fez sofrer. E aquilo novamente é uma tortura dentro dele, mas ao mesmo tempo é a dor necessária para a sua mudança. Então ele, a fim de pedir ajuda, ele vai buscar Gamaliel no deserto. Ele vai ao deserto encontrar o antigo mestre, a fim de que pudesse ouvir palavras de sabedoria. E o deserto também é um momento onde ele vai fazer a sua meditação. Na vida, muitas vezes, nós precisamos de um deserto, não é verdade? Às vezes, quando as coisas não estão acontecendo da forma que a gente quer, quando a gente sofre decepções, quando todas as coisas parecem dar erradas, às vezes a gente até fala, né? Por favor, me dá um tempo, para um pouquinho. Exatamente o que a gente precisa pensar. Precisamos colocar as ideias nos lugares, né? Para poder tomar atitudes certas na nossa vida. E ele faz isso no deserto. Ele vai para lá para meditar sobre a sua tarefa. Por que Jesus apareceu para ele? Qual o significado que aquilo tinha na sua vida, né? Afinal de contas, ele perdeu tudo. Ele não tinha mais nada, né? A Abigail, seu grande amor, a qual ele passou a juventude toda
esperando, já não estava ao lado dele. Todos os seus antigos companheiros do Sinédrio também já não estavam mais aí para ele. E aí ele começa a perceber no deserto, nas suas reflexões, sobre a amizade. Que amizades eram aquelas que quando ele precisou não lhe estenderam a mão? Cadê os antigos companheiros das sinagogas, de conversas? Cadê os companheiros do Sinédrio, daqueles julgamentos? Onde estavam? E aí é interessante que nessa fase de Saulo, ele começa a fazer ponderações. Ele começa a avaliar os companheiros, as suas companhias da antiga fé e da nova, né, dos companheiros de Cristo. E ele vê então que as suas amizades antigas, mundanas, eram relações cifradas, eram relações de interesses individuais, eram relações a qual tinha um interesse porque ele era o doutor da lei, porque ele era prestigiado, porque ele tinha autoridade, então as pessoas gostavam de estar à sua volta. No momento em que ele perde todos esses títulos e precisa de uma mão, ele não tem, de nenhum deles. E aí ele começa a reparar que aquelas pessoas que conviviam com o Evangelho, que tinham Jesus Cristo no coração, se comportavam de formas diferentes, não tratavam da mesma forma. No deserto ele trabalha com Prisca e Áquila, né, aquele casal que o recebe como uma família. Ele diz que as amizades em Cristo têm um cunho divino de confiança. Todos falam como nascidos do mesmo lar. São todos irmãos. Se aceitam, se perdoam, se não conseguem o perdão, mas estão em busca, estão no esforço, entendem a dificuldade do outro. Esse é um benefício de estarmos vivendo no Evangelho do Cristo. Bartolomeu, no capítulo 8 do livro Boa Nova, pergunta a Jesus se o Evangelho exige dos seus seguidores fortaleza permanente. E aí Jesus diz que na verdade não exige, porque o grande segredo do Evangelho é a transformação que ele proporciona no indivíduo. Aquele que vive e que busca o Evangelho, ele consegue se transformar. Se ele não conseguia perdoar, se ele tinha algum tipo de rancor, alguma mágoa, em contato com as palavras do Cristo, ele consegue diluir a sua dor. Ele consegue compreender o outro, compreender a si mesmo. E ele começa a fazer essas observações até que ele, se sentindo preparado, deseja retornar a Jerusalém. Ele tem a vontade de mostrar para os outros e desejar ao próximo os benefícios que ele recebeu do Evangelho. Ele queria contar aos varões de Israel, aos companheiros da sua antiga fé, os benefícios da palavra de Jesus, como os ensinos transformaram a sua vida, transformaram o seu eu, as suas questões espirituais. Ele queria divulgar isso para todos, para que todos se beneficiassem. Então ele, a caminho, né, de Jerusalém, ele passa por Damasco. E aí vem, após a sua reflexão no deserto, mais uma prova que ele teria que testemunhar a sua fé. Ele, a caminho de Jerusalém, quando ele para em Damasco, ele vai na sinagoga de Damasco, onde todos os conheciam. E ele vai falar para eles dos benefícios do Evangelho, da transformação que ele oferece. Mas, novamente, em Damasco, todos lhe rejeitam. Acham que ele está doente, deprimido, louco, que o antigo doutor da lei já era.
não tinha mais não tinha mais como retornar. Então ele, percebendo que não ia adiantar manter aquela conversa, ele deixa Damasco, continua a sua trajetória a Jerusalém, encontra Levi. Ele não se apresenta, obviamente, por medo de ser rejeitado, mas ali ele também tem conhecimento das Escrituras, passa por outras cidades, conhece Madalena, tem alguns contatos, vai se renovando espiritualmente, até chegar em Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele tem a expectativa de ser ou bem recebido por aqueles a qual ele trabalhava junto, ou ser bem recebido pelos homens do caminho. E aí ele tem em Jerusalém o contato mais forte com a sua atual realidade. Por quê? Porque os homens da sua antiga fé também não recebem em Jerusalém, como em Damasco. Mas em Jerusalém ele tinha uma expectativa ainda maior, porque ele trabalhou muito tempo lá. Lá ele era muito conhecido, muito prestigiado, muito respeitado. Então ele imaginou que as pessoas de lá, pelo menos alguém, fosse lhe tratar bem, fosse lhe ouvir, fosse dar a ele algum tipo de gratidão, de respeito por tudo que fez. Mesmo que a fé tenha mudado, ainda era o mesmo homem, né? Quantos ali ele não beneficiou? Mas mesmo assim, nenhum deles lhe trata bem. E aí ele pensa, e aí no momento que ele se sente triste, ele faz uma recordação. Ele diz assim: talvez eu, em outra época, fizesse o mesmo que eles, só que hoje eu conheço Jesus. Hoje meu comportamento é diferente. Então ele não julga. Então ele vai buscar o amparo dos homens da casa do caminho, né? Ele já sabia que os fariseus não lhe receberiam bem. Ele vai aos homens da casa do caminho. Mas lá também, inicialmente, ele não é recebido. Por quê? Porque pelos mais que cometeu, pelas perseguições, né? As próprias pessoas da cidade, incompreensíveis, que falavam nas extremas dificuldades do perdão, não conseguiam lidar com Saulo. Por causa das perseguições, muitas pessoas foram mutiladas à sua ordem. Como perdoar este homem? Então ele vai à casa do caminho buscando o amparo daqueles que tiveram contato com Jesus. Mas lá há um impasse, porque eles tinham medo. Tiago tinha medo, né? Eles viram e presenciaram a morte de Estevão. Então, quem será esse homem que chega aqui agora, falando manso, falando de renovação? Tudo bem, nós ouvimos a história de Damasco, mas será que é verdade? Porque eram boatos, eram histórias. E nesse momento, nesse momento da conversa entre os discípulos, eles se reúnem para decidir se Saulo seria aceito ou não na casa do caminho. E aí, na conversa, alguns fazem algumas ponderações, dizendo que o lobo surge no redil com a pele das ovelhas generosas e humildes, falando que Saulo estava fantasiado de ovelha, mas no fundo era um lobo. E outros falam que os discípulos deveriam possuir consigo a doçura das pombas e a prudência das serpentes. Eles estavam ali pedindo atenção à relação ao pedido de Saulo, né? Só que no meio dessa reunião existia Pedro,
E aí Pedro faz uma ponderação que eu achei interessantíssima, no âmbito da gente observar o nosso próximo e perceber qual é a nossa função diante do outro. Olha o que ele diz: ainda que a hipótese dele ser um lobo e que nós precisamos ser prudentes, ainda que esse conhecimento hipotético, ainda aí, após esse conhecimento hipotético, teríamos profunda questão a resolver. Se estamos em tarefa de paz e amor, que fazer com o lobo depois da necessária identificação? Depois que identificamos o problema do outro, depois que percebemos que o outro tem algo que nós não gostamos, matar, desprezar o próximo? Aí Pedro diz: sabemos que isso não entra em nossa linha de conta. Não seria mais razoável refletir nas possibilidades da domesticação? Ou seja, abandonar Saulo não estava dentro da cogitação dos ensinos do Cristo. E a partir do momento que eles identificam que Saulo, mesmo que fosse um lobo, eles identificam que alguém precisa de ajuda. E se eles estão voltados a difundir o Evangelho, eles não podiam abandonar. Então eles recebem Saulo, alguns ainda um pouco contrariados, com medo, mas recebem. E aí a gente vê mais uma vez que na vida de Saulo, as pessoas que lhe tratam bem são as pessoas que vivem em Cristo. As pessoas que conseguem perdoar Saulo, mesmo sofrendo as perseguições, são aquelas que viveram dentro do Evangelho. São aquelas que praticam os ensinos do Cristo. Todos os outros os rejeitaram. Os companheiros de viagem, o seu amigo do Sinédrio, seu antigo amigo do Sinédrio. A gente vê a rejeição em Damasco, a rejeição em Jerusalém. E Saulo só sofreu decepções com os antigos amigos da sua fé. Por quê? Porque a fé deles era uma fé de interesse próprio. Eles utilizavam a lei mosaica para os seus benefícios, para que eles pudessem ditar a lei e os acontecimentos. Aqueles que viviam já dentro do Evangelho, eles seguiam os seus principais mandamentos, que é amor ao próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Se baseando nisso, nenhum deles rejeitou Saulo. E aí ele parte, ele fica naquela situação, mas Pedro chega para ele e diz que seria melhor ele sair de Jerusalém, porque os antigos companheiros não aceitariam a sua transformação. Ele continuaria sofrendo rejeições em Jerusalém, e que seria melhor ele dar um tempo daquela situação. Então ele pega e espera assim, o último lugar que ele tem para ir, porque ele não é aceito quase que em lugar nenhum, é ele ir para Tarso, porque diante de tanto sofrimento ele esperava receber no amor paterno o acolhimento que ele não teve em lugar nenhum. Tarso seria para ele a sua última esperança, um lugar onde ele poderia chegar e relaxar, chegar e falar: pai, eu quero ficar aqui contigo, eu quero esquecer o mundo, eu preciso de um carinho, eu preciso de um colo. E ele sai, passa em Cesareia, depois vai direto para Tarso. Chegando lá, ele encontra seu pai, que no momento não reconhece de início, mas logo depois o identifica, lhe abraça com muito carinho, mas pergunta: o que esses boatos que estão falando? Se isso é verdade? E aí ele diz que sim, porque novamente ele teria que dar o testemunho da fé dele.
porque Pedro, numa conversa, diz para ele que é preciso morrer para o mundo para viver em Cristo, e que o sofrimento nos ensina a ser humanos, e que se de fato Saulo queria ou gostaria de fazer a vontade de Deus, Senhor, o que queres que eu faça, ele precisaria renunciar a si mesmo, e isso envolveria família, amigos, inclusive o pai. Então naquele momento ele não poderia negar Jesus, mesmo com medo do pai o abandonar. E ele então é firme e diz: é verdade, eu estou com o evangelho, eu estou com os homens do caminho. E o pai tenta fazer com que ele negue, para que ele volte a ser o doutor da lei. Ele é tentado naquele momento, mas mesmo assim ele persiste. Não. Aí ele fala: com isso eu te expulsarei, você terá que sair. Ele diz: se esse é o preço, eu pago. Aquele momento, novamente, é um momento de reflexão para Saulo, para ele perceber os benefícios do evangelho. Por quê? Do pai, da sua família de sangue, ele foi rejeitado. Nem os laços de família, aquelas pessoas que não têm o Cristo, conseguem exercer uma atitude de amor. Colocou uma lei acima do sentimento que tinha pelo filho. E aí ele lembra de Áquila e Prisca, que não o conheciam, mas lhe trataram como um familiar. Mesmo sabendo que ele era o perseguidor e que fez eles sofrerem em outros tempos, ele é mais bem tratado do que pelo pai. E aí novamente ele diz: mas ele não conhece Jesus. E aí então ele segue e começa a pensar no que Jesus nos diz, né? Começa a pensar que eu trago a reflexão do que Jesus diz: quem são meus pais? Quem são meus irmãos? E aí ele começa a entender a família universal. Ele começa a compreender a extensão dos laços afetivos e como é importante esses laços para a sua vida. E esse momento é um momento de amor e de dor, porque ele não teve o aconchego do pai, e aí então ele procura um canto para descansar, para pensar, para ver o que ele vai fazer da vida, porque ele ali estava desorientado. Para onde ele iria agora? Damasco? Não tinha como. Jerusalém? Muito menos. Tarso? O pai também não quis. E aí ele tem o que todos nós temos se confiarmos em Deus: o amparo necessário nas horas de dor. Ele, no momento de reflexão, ele vai receber 2 visitas especiais, que vão ser para ele como um jato de energia espiritual para que ele consiga seguir em frente. Mas aí o Jando vai contar. Então, Paulo de Tarso tinha uma preocupação de colocar em prática aquilo que ele já havia acumulado dentro de si durante aqueles 3 anos de deserto, né? Ele tinha aquela ânsia de passar para as realizações, mas ele vivia aflito por isso. E isso é uma questão que é muito interessante para nós. Nós que estamos no trabalho espírita, no trabalho cristão, se nós estivermos aflitos, nós estamos errados. A doutrina é para nos tranquilizar, nos pacificar. Se nós estivermos aflitos, está na hora de nós ligarmos a Deus e entender por que nós estamos naquela situação, né? E nos aquietarmos. Então ele nessa aflição, ele então, né, ele estava nessa região, né, do que vivia o seu pai, na região da Cilícia, onde tem Tarso, está aqui. Então isso, se vocês forem prestar atenção, isso é na atual Turquia, perto daquela região que a gente chama
que é da Capadócia, né? Que tem esse tipo de paisagem. Então, essas são as montanhas do Tauro. Ele conhecia bem, ele sai da casa do pai para meditar e entra numa dessas muitas cavernas que existem nessa região. E lá ele começa a pensar, a meditar, e eis que então ele passa por um êxtase, que é contado numa das suas epístolas, né? Nós vamos contar só essa passagem, depois nós vamos truncar aqui e passar o estudo para o Maurício. E então ele se sente como se adormecendo, mas na verdade não era um sono comum. Ele se sente transportado a uma outra região, em que havia uma relva de uma cor surpreendentemente bela, uma tonalidade de luz que não era absolutamente habitual, flores que refletiam aquela luz acumulada. E quando ele estava naquele embevecimento, ele percebe passos de pessoas atrás dele. E quando ele olha, ele tem a visão, que já foi contada aqui no início pela Elaine, né? de Estevão e Abigail, recuperados na sua forma, né? Saudáveis, jovens, bonitos, né? Reluzentes, porque são espíritos de uma hierarquia elevada, né? Que não poderiam ficar muito tempo aqui na Terra, porque não poderia ser concedido tanto tempo assim de afastamento das suas atividades fundamentais no mundo espiritual para estar aqui, né? E vão passar um período de tempo. E nesse diálogo, Paulo revela todas as suas angústias, as suas preocupações. E há um diálogo muito interessante que ele trava com Abigail. A cena é interessante porque Estevão fala para ele algumas coisas importantes, Abigail, e Estevão se despede. Abigail vai se despedindo e ele tenta segurar ainda ali Abigail, como a gente faz normalmente com alguém que a gente ama muito, né? E naqueles últimos momentos ele fala para ela então: o que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios de Deus? A resposta: ama. E o dedinho vai só indo, né? Aqueles dedinhos tocados. Aí ele faz uma outra pergunta: como fazer que a alma alcance tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Trabalha. Que providência adotar contra o desânimo destruidor? Espera. Como agir no âmbito de forças heterogêneas? Como conciliar as grandes lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Perdoa. Então, esse roteiro, ama, trabalha, espera e perdoa, ele assimila e os dois espíritos se vão e ele para e pensa: vou ficar em Tarso e vou ser tecelão, vou começar a vida novamente como tecelão, onde eu comecei minha vida com aquelas glórias do mundo. E ali ele executa todos esses planos, fica mais 3 anos ali, exercitando a humildade, aguardando o momento que Jesus o chamaria. É então que ele recebe a visita de Barnabé. Barnabé estava na igreja de Antioquia, que é relativamente próxima, e diz que precisava de um auxiliar. E Paulo, então, aí sim, começa seu trabalho verdadeiramente apostólico. Vai para a igreja de Antioquia e depois circunstâncias acabam levando ele a fazer mais uma dos seus grandes feitos foram as suas viagens. Então, Paulo fez 3 grandes viagens, onde ele espalhou igrejas, né, por todo o Oriente e todo o Ocidente, também grande parte do Ocidente, e sendo uma das principais tarefas que ele realizou. Não fosse isso, talvez aquele rigor dos fariseus tivesse empanado completamente o brilho do cristianismo nascente. Ele precisou levar para regiões onde o farisaísmo não teria essa capacidade. E nessas cidades ele conseguiu construir as suas igrejas. A saga dessas viagens de Paulo, com a ajuda de outras pessoas, na primeira delas com Barnabé e nas outras com outros amigos, né? Outros foram se unindo nessas viagens, é melhor do que qualquer filme de Guerra nas Estrelas, né? Porque a gente vê que realmente ali a força estava com eles, né? Porque nas circunstâncias mais adversas surgiam os benefícios inúmeros, né?
mostrando que realmente essa é a verdadeira força. E outro aspecto muito importante da vida de Paulo, nós não vamos ter tempo de falar, né? Mas fica para vocês lerem depois no livro, foi o início da tarefa de escrever as epístolas. Então, o grande trabalho de Paulo foi essencialmente a sua modificação, né? Esse o primeiro trabalho, que demandou muito tempo e muito sacrifício. Essas viagens foram todas muito exitosas, mas foi sobre sacrifícios grandes, né? Paulo chegou a ser apedrejado e largado no lixo da cidade, para depois ser recolhido, né? Isso uma das circunstâncias difíceis. E também o primeiro trabalho da sua modificação, que esse é o trabalho mais importante para todos nós, né? E ele conseguiu fazer isso, morrer para o mundo. Teve o trabalho das viagens, em que ele ampliou esse universo do cristianismo, e teve das epístolas, que estão até hoje conosco, né? Mas nós não vamos ter tempo para falar, mas não tem problema, o livro está aqui. O livro é esse companheiro fiel, amigo, paciente, que fica aguardando a hora da gente precisar dele lá e ler, né? Repete quantas vezes nós quisermos a mesma coisa, sem se aborrecer. Então nós vamos poder nos lançar a ele. Então nós vamos passar a palavra agora ao Maurício, que o Maurício... Não, Maurício tem... Não, vem cá, Maurício. Não, vem cá, Maurício, vem cá. Maurício está querendo me dar tempo, não faz isso não, ó. Vamos chamar o Maurício? Maurício, vem cá. Não, vem cá, Maurício. Piorou. Tá bom. Boa tarde a todos. Estou no celular, mas não estou no WhatsApp não. É porque tem uma página que eu acho que vale a pena compartilhar, que é do livro Vinha de Luz. Eu ia falar dos fatos, mas como as histórias já foram contadas, os fatos mediúnicos já têm muito a ver com a história que foi contada. Então, com o complemento da página, a gente dá continuidade. Tu e tua casa. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Isso está em Atos, capítulo 16, versículo 31. Geralmente encontramos discípulos novos do Evangelho que se sentem profundamente isolados no centro doméstico, no capítulo da crença religiosa. Isso aconteceu com Paulo. Quando ele se transforma, quando ele cai do cavalo e ele percebe o que realmente estava certo, ele se percebe isolado, sozinho, né? Afirmam-se absolutamente sós, sob o ponto de vista da fé, e alguns, despercebidos de exame sério, tocam a salientar o endurecimento ou a indiferença dos corações que os cercam. Esse reporta-se à zombaria do que é vítima, aquele outro acusa familiares ausentes. Esses somos nós, né? Paulo ele teve mais força, ele ficou abatido, mas nós reclamamos muito dessas coisas. Ninguém me entende na minha casa, o que você vai fazer na casa espírita toda vez? Você não sai de lá? Se fosse igreja, chama assim, a carola. Tal incompreensão, todavia, demonstra que os princípios evangélicos lhe enfeitam a zona intelectual sem lhes penetrarem o âmago do coração. Ou seja, as pessoas que estão ao nosso redor entendem, mas não vivem isso. Por que salientar os defeitos alheios, olvidando por nossa vez o bom trabalho de retificação que nos cabe no plano da bondade oculta? O que Paulo fez? Ele não criticou quem estava criticando ele. Ele se pôs no lugar, viu o que estava acontecendo e entendeu. E muitas vezes, como os amigos falaram, eles não conhecem Jesus. Assim como Estevão também falou, para não imputar o pecado em Saulo naquele momento, porque ele ainda não conhecia Jesus. O conselho apostólico é profundamente expressivo. No lar,
onde existe uma só pessoa que creia sinceramente em Jesus e se lhe adapte aos ensinamentos redentores, pavimentando o caminho pelos padrões do Mestre, ou seja, seguindo como o Mestre nos ensinou, aí permanecerá a suprema claridade para a elevação. Ou seja, esse vai ser a candeia daquele meio. Assim como Paulo foi a candeia dos gentios, sofrendo tudo o que sofreu, nós em nossa casa, tentando seguir os passos do Mestre, seremos a candeia, não a escondida, né? Mas a iluminando, né? Não importa que os progenitores sejam descrentes, que os irmãos se demorem endurecidos, nem interessam a ironia. A discussão áspera ou observação ingrata. Quantos de nós não sofremos isso, né? No nosso convívio. Vai sair, gente, calma, vai sair. Fiquem tranquilos que vai sair. Isso. Exatamente. Então vamos ler de novo para aprender? Vamos lá. No lar onde existe uma só pessoa que creia sinceramente em Jesus e se lhe adapte aos ensinamentos redentores, pavimentando o caminho pelos padrões do Mestre, aí permanecerá a suprema claridade para a elevação. Não importa os progenitores sejam descrentes, que os irmãos se demorem endurecidos, nem interessam a ironia, a discussão áspera ou a observação ingrata. Isso tudo é fruto da ignorância que a gente vive ainda. E a gente tem que esperar isso porque a gente está num planeta que vai acontecer isso. O cristão, onde estiver, encontra-se no domicílio de suas convicções regenerativas. Ou seja, também não estamos sofrendo isso à toa, não. A gente algum dia fez isso com alguém. Em alguma encarnação, em algum momento. Às vezes a gente fez sem nem perceber. Regenerativas, para serviço a Jesus, aperfeiçoando e iluminando a si mesmo. Se a gente vê a história toda de Paulo, a trajetória toda de Paulo, foi isso. Ele era um espírito que já vinha com uma bagagem, com uma envergadura muito grande, só que ele teve que passar por tudo que ele fez, mas não por ruindade, porque Jesus não queria que ele pagasse por aquilo, que Deus queria que ele tivesse que sofrer a mesma coisa, não. É porque ele era um espírito capaz de suportar aquilo, como cada um que está aqui no seu grau evolutivo é capaz de suportar a dificuldade que vive. Paulo foi um grande exemplo para nós, que somos pequenos. Ele sofreu alguns apedrejamentos, sofreu o abandono do pai. Para ele, ter uma esposa era ser a vida completa de um homem, e ele perdeu a esposa. Acreditava numa lei anteriormente que teve que mudar totalmente a sua concepção. Imagina uma pessoa que acredita ferrenhamente naquilo e de uma hora para outra ele tem que acreditar numa coisa que ninguém vivia naquele momento. Para a gente é fácil ler e falar assim, pô, seguir Jesus, né? Só que naquela época era muito difícil, a cultura era outra, a vivência era outra, era tudo completamente diferente. Hoje em dia fazer o que estávamos fazendo aqui, viria Saulo, nos pegaria e mandaria prender. Hoje em dia é muito mais fácil. Tudo que nós sofremos hoje em dia é mais fácil do que eles sofreram naquele momento. Que Pedro sofreu, que Abigail sofreu, que Estevão sofreu, que o próprio Jesus sofreu. Hoje em dia a gente não sofre nada. Hoje em dia, se a gente comparar com o que acontecia no passado, nossos sofrimentos são pequenos aprendizados.
que imaginem sofrer o que Paulo sofreu, como Paulo, tomando pedrada e tendo que sentir aquela dor. E o que confortava ele era a crença em Jesus na vida, no depois, que era o anestésico dele naquele momento. Basta uma estaca para sustentar muitos ramos. Uma pedra angular equilibra um edifício inteiro. Então não fujamos da nossa responsabilidade, assim como Paulo não fugiu da dele. Basta um só. Veio somente Jesus na época dele, veio somente Paulo depois, com a ajuda de todos, é claro. Só que basta um com força para que o resto todo evolua. Não te esqueça, pois, de que se verdadeiramente aceitas o Cristo e a Ele te afeiçoas, ou seja, se identifica, não só se aceita, mas se identifica, se quer viver a conduta dele, serás conduzido para Deus, tu e tua casa. Ninguém está naquele meio à toa. Ninguém está com aquela família ali à toa. Não estamos aqui nesse meio à toa, vendo a história tão bonita de Paulo de Tarso. Então, que nós consigamos sair daqui com o pensamento do exemplo dele, que ainda a gente pode não ter aquela força que ele teve, mas que nós suportemos as pedradas dos nossos familiares, os insultos dos nossos colegas de trabalho, as incompreensões do vizinho, toda dificuldade que encontramos no nosso caminho. Não é fácil. Se fosse fácil, a gente não estava aqui, né? Realmente a gente não estaria aqui se fosse fácil. Aliás, se fosse fácil, a gente não tem nada para fazer, né? Porque ia ficar uma vida toda monótona. Então, mas que sejamos capazes de aceitar melhor as dificuldades para o nosso próprio crescimento e que esse crescimento sirva de exemplo para as pessoas que estão ao nosso redor. Todos, com certeza, tiveram dificuldade de estar aqui, assim como Paulo teve dificuldade de divulgar o cristianismo entre os gentios. Todos nós temos problemas que fazem com que a gente fique com preguiça, com desânimo, que queira um outro caminho, para não estar num local que vai fazer aumentar o nosso crescimento. Assim como Paulo teve os momentos de fraqueza dele, de não saber o que fazer, mas sempre foi auxiliado, porque ele quis, porque ele abriu o coração, porque ele confiava em Deus. Acho que eu já falei demais, tá bom. Tá, gente. Fique com Deus, boa tarde. Obrigado a todos. Então, no nosso minuto final, né, ficamos muito felizes dessa oportunidade de estarmos aqui conversando sobre essa obra maravilhosa, a respeito desses personagens também superiores, e servem de lições para nós. Agradeço aos companheiros que se esforçaram, né, estudaram o tema para trazer. Queria lembrar só uma passagem ainda do livro, né, que é uma passagem que passa muito despercebida, que é quando Paulo, né, recém-convertido, curado da sua cegueira pela imposição das mãos de Ananias, e planejando então sair de Damasco para ir para o deserto, né? Então ele participa de uma reunião na célula cristã que existia naquela cidade. Não era exatamente uma igreja, funcionava na casa de uma pessoa que era cristã e alugava a sala para poder ajudar no custeio do sustento de um filho paralítico, né?
E a reunião, no cristianismo nascente, as reuniões eram um pouco diferentes do que a gente imagina hoje, uma reunião cristã, né? Então, as pessoas se reuniam em torno da leitura do Novo Testamento, eram feitos os comentários, ou melhor, é diferente do que a gente conhece hoje, uma reunião numa igreja, né? Hoje, né? Mas se reuniam em torno da leitura dos textos de Jesus, eram feitos os comentários. Ao final, o responsável pela reunião impunha as mãos nas pessoas enfermas, nos necessitados, né? Dava os passes que hoje a gente conhece, né? E ao final ainda havia o hábito de, em lembrança ao comportamento de Jesus, era distribuída uma broa muito simples e um pouco de água, né, que naturalmente eram fluidificados também pelos benfeitores. E numa dessa reunião, que era frequentada por velhos com suas mãos trêmulas, por mulheres muito pobres com seus filhos, alguns enfermos, paralíticos, pessoas que eram os moradores de rua, né, da época. E ele então participa dessa reunião, e lá então Ananias faz uma oração por ele, pedindo que Deus realmente o envolvesse naquela nova fase em que ele se encontrava. E ele percebe um amor tão grande daquelas pessoas que ali se encontravam, e ele passa em revista as amizades que tinha anteriormente, todas elas fruto do convencionalismo, dos interesses, né? E ali ele consegue ver o que seria a amizade verdadeira, a amizade sincera, desinteressada. Ninguém ali havia pedido nada para ele, né? Todos estavam unicamente interessados no seu benefício. E ele diz então que, em outras palavras, ele se alimentava, né, daquelas vibrações fraternas. Era uma reunião extremamente harmoniosa, e isso serve de lição para nós, né? E ele diz que jamais se esqueceria dos irmãos de Damasco, né? Ou seja, numa reunião de uma singeleza completa, né, ele ali encontrou os maiores exemplos para si. Nós hoje estamos numa casa, né, espírita, nós pretendemos retornar ao cristianismo nascente na sua pureza. Essa é a finalidade do cristianismo, né, do espiritismo, revivermos esse cristianismo original. Então, queremos deixar como mensagem final, né, a importância que a Casa Espírita tem para nós nesse sentido, quando nós conseguimos unir os nossos pensamentos, harmonizar os nossos pensamentos, pensando sempre no benefício do outro, né? As verdadeiras amizades, elas surgem e se consolidam quando nós passamos por dificuldades juntos, né? E todos nos congregamos para que todos possam atingir resultados benéficos lá na frente, né? Então isso a Casa Espírita nos ajuda muito. Há muitos Saulos, né, aqui nesse momento, né? Quase todos nós, né, trazemos aquele homem velho dentro de nós. Vamos passar todos, né, pelas nossas estradas de Damasco, pelas nossas cegueiras transitórias, vamos ser curados, né? Talvez não nesse ritmo frenético como foi na vida de Paulo de Tarso, mas isso vem acontecendo conosco ao longo do tempo, né? Nós temos a nosso favor o tempo. Às vezes levamos aí muito tempo nesse processo de renovação, mas chegaremos lá. E se nós pudermos, né, oferecer esse alimento fluídico, esse alimento que é o amor, dentro da Casa Espírita aos nossos irmãos, que nós não sabemos qual a etapa que cada um está passando naquele momento, né? Alguém pode estar ainda na fase, né, que ainda não está percebendo a necessidade da modificação, pode já estar, por outro lado,
na busca, pode estar na fase das decepções, né? De olhar para trás e ver o tempo que perdeu, ou pode, ao contrário, já estar no momento de renovação intensa, mas nós não sabemos, está no íntimo de cada um, né? E o importante é que nós busquemos nos unificar através do amor. E a gente lembra, só para dar um cunho assim de alegria nesse nosso final, né? Que tem uma história que eu volto e meia eu conto. Eu falo que eu sou repetitivo mesmo, tem coisas que eu conto muitas vezes, e essa eu adoro contar, porque vai ser a nossa mensagem final aqui, né? Para nós que estamos na Casa Espírita. Então, houve uma ocasião que nós estávamos fazendo a palestra do final do ano. Aliás, coincide, quase sempre a última palestra do ano caía para mim, porque no domingo, o último domingo sou eu que falo, então é muito comum eu falar na última palestra do ano. Aí eu tinha preparado o material e pedia aos benfeitores, através da minha oração, assim: o material já está pronto, né? O que eu vou falar eu já sei, mas eu queria que vocês me dessem assim, uma ideia de qual é a mensagem que eu preciso passar. Porque uma coisa é a gente ter o estudo montado, outra é aquela mensagem especial que você quer passar. E eu me lembro que na minha oração eu repetia essa palavra, assim, que eu pudesse ser esclarecido sobre qual era a mensagem. E fiz o que eu costumo fazer. Todos os problemas que eu tenho, que eu preciso de uma solução, eu oro e abro um livro, para ver um livro de mensagem, para ver o que os Espíritos vão me trazer ali. E aí não há dúvida do amparo divino, porque eu pedia que me mostrasse qual era a mensagem, e o título da mensagem é: Esta é a Mensagem. E a mensagem fala sobre o seguinte, com o versículo de João: meus irmãozinhos, amai-vos uns aos outros. Nem seria necessário, depois disso, eu te ler a página, né? Só o versículo já era suficiente. Então, essa é a mensagem que a gente gostaria de deixar, né? Que nós pudéssemos, com base nessas lições que nós aprendemos num livro Paulo Estevam, esse livro magistral, que nós nos incumbíssemos da tarefa de, a cada dia, na nossa casa espírita e na nossa vida pessoal, nós retornarmos ao primitivismo cristão, nós abandonarmos as nossas preocupações que não são importantes, os nossos atavios, né? Buscarmos o máximo de simplicidade, mas o máximo de sinceridade naquilo, e nos unirmos uns aos outros como verdadeiros irmãos, porque esse amor é que nos impulsiona para frente, né? Então, sabemos que temos aqui, além dos encarnados, temos uma participação grande de desencarnados, alguns que se encontram na casa não por livre e espontânea vontade. Nós temos notícia de que alguns ficaram retidos para não se comprometerem nesse período do carnaval, nessas uniões com os encarnados, né? Então, muitas vezes, as pessoas estão contrariadas, podem estar contrariadas, mas nós tensionamos, né, que esses irmãos possam, nesse momento, ser envolvidos nas nossas vibrações de carinho e que possam receber, então, essa códia de pão, esse tanto de água que era fornecido nessas reuniões primitivas. Vamos fazer a nossa prece, vamos agradecer do fundo dos nossos corações por essa oportunidade bendita de aqui nos encontrarmos, revivendo a singeleza daqueles momentos iniciais do cristianismo, em que aqueles que já se encontravam dispostos a aprender e colocar em prática os ensinos salvadores do Mestre Jesus, se reuniam para estudo e para trocar as vibrações fraternas. Nesse momento que aqui nós nos encontramos, nós nos sentimos transportados a esses momentos.
nos sentimos na convivência de irmãos como Paulo, Pedro, Barnabé, Ananias, Lucas, Timóteo, Tito, Estevão, Abigail. E quando nós nos deparamos com esses exemplos, nos certificamos de que não há outro caminho para nós, que precisamos trilhar o caminho do esforço pessoal pela renovação, em busca da nossa adequação aos projetos de Deus para nós. Entendemos que não podemos mais ficar cegos e surdos aos chamados, que não podemos nos conservar mais tempo nas expressões inferiores da nossa personalidade, mas que devemos deixar nascer um homem novo e, com isso, atingirmos o estado de paz, de felicidade, de harmonia que aspiramos. Que cada um dos amigos aqui presentes, encarnados e desencarnados, obtenha, nesse dia de hoje, um estímulo nesse sentido. Que possamos vibrar uns pelos outros, amar o nosso companheiro que está ao nosso lado, desejar o melhor, as melhores realizações para cada um. Que ao retornarmos aos nossos lares possamos fazê-lo com um estado de espírito superior, que aproveitemos esses dias para conservar as nossas mentes nessas paragens celestiais. Despede-nos, Senhor, na Tua paz. Muito obrigado. Amanhã teremos então o nosso seminário sobre as bem-aventuranças. Veja que hoje nós falamos sobre um livro tão importante, amanhã sobre o livro mais importante da humanidade, que é o Evangelho, e dentro dele, daquele que é o código mais importante que a gente tem na humanidade, que é o Sermão do Monte e as suas bem-aventuranças. Que possamos todos, se possível, estar aqui novamente amanhã para podermos aproveitar então dessa festa espiritual, que possamos todos retornar aos nossos lares. Muita paz.